tema que eu queria comentar com vocês, que é bastante em pauta atualmente e que na verdade sempre existiu, mas o nome mudou a questão de alguns anos, que é o bullying. Na verdade, o bullying, nesse conceito atual que nós conhecemos, já existe há muito tempo, né? Hoje em dia o que se fez foi simplesmente englobar tudo que se fazia de mal para algumas crianças na escola ou na vizinhança e agrupar sob o nome de bullying. Então o que é o bullying na verdade? Para você ter bullying, você precisa ter duas coisas. Primeiro, quem faz o bullying e segundo, quem sofre o bullying. Vamos falar um pouquinho de quem faz o bullying. Qual a característica da criança ou do adolescente que comete o bullying? Vários estudos mostram que, em geral, as crianças que têm essa capacidade, esse desejo de agredir, que não seja fisicamente ou pelo menos moralmente uma outra pessoa do seu convívio, em geral são crianças ou adolescentes que, de certa forma, apresentaram algum problema durante sua formação na família. Quer dizer, são crianças que podem ter problemas de convívio familiar, problemas de desavença no seu lar, crianças que tiveram algum trauma infantil, crianças que sofreram bullying na sua infância. Então, para uma criança, um adolescente, querer, seja ele menino ou menina, querer cometer o bullying, certamente alguma coisa deve ter se passado com essa criança. Vamos falar um pouquinho da criança que recebe o bullying. Porque na verdade é o seguinte, por mais que eu queira cometer o bullying em cima de uma criança, se essa criança tem uma estrutura sólida, se essa criança tem uma segurança firme, essa criança não vai aceitar esse tipo de agressão moral ou física que ele está passando. Então o que acontece? A criança que recebe o bullying também tem algumas características específicas. Então são crianças que em geral são inseguras, são crianças que fisicamente têm alguma, pelo menos sob o seu ponto de vista, algum tipo de diferença, algum tipo de deficiência. Por exemplo, são crianças que se acham muito baixinhas, são crianças que se acham feias, são crianças que vão mal na escola, ou que vão muito bem na escola e destoam das outras crianças, ou crianças que têm, por exemplo, em sua família algum tipo de problema que de certa forma provocaria algum constrangimento nas outras pessoas. O fato é o seguinte, se nós juntarmos essa pessoa, esse tipo de criança ou adolescente que queira fazer o bullying, que ele encontre uma criança que seja propícia a receber o bullying, o negócio está feito. E o que vai acontecer? Quais são os prejuízos para isso? Em primeiro lugar, a criança ou o grupo de crianças que faz o bullying vai se achar poderoso, vai achar que tem um poder absolutamente fora do normal, e quando ela terminar o seu período da escola, quando ela sair da escola, provavelmente ela vai achar que ela deve ter esse problema ainda. Então, o que a gente tem visto, inclusive alguns estudos mostram, que crianças que cometem o bullying, eventualmente podem ser crianças, na verdade podem ser adultos problemáticos, adultos violentos, adultos que acabam saindo por um caminho que nem sempre é o mais correto. Então, a orientação é o seguinte: é muito importante o convívio da família com o seu filho e saber o que o seu filho faz na escola, conhecer as amizades dos seus filhos. Se você é chamado pela direção da escola, vá, compareça, vá a reuniões da escola, para poder saber se eventualmente o seu filho está com alguma atitude que você possa corrigir adequadamente, né? Se não é tarde. Com relação ao seu filho que sofre bullying, da mesma maneira, é importantíssimo que você frequente o ambiente escolar do seu filho, que você converse com o seu filho, que você perceba se ele está tendo, porventura, algum tipo de desconforto na escola. Mamãe, hoje eu não quero ir na escola, mamãe, eu estou doente, mamãe, dor de barriga. Alguma coisa deve estar acontecendo, né? Então, muitas vezes, ele precisa de alguma ajuda, né? E mesmo da escola, para que a escola possa interferir, possa identificar os grupos que estão fazendo bullying, para que a gente possa, da mesma maneira, permitir que essa criança tenha um desempenho adequado. Você imagine uma criança que não queira ir à escola, que não tenha prazer de ir à escola, porque tem medo de ir à escola, que se sente acuada de ir à escola. Que educação essa criança pode ter se nós não intervirmos adequadamente? Então a mensagem é a seguinte: vamos conhecer mais nossos filhos. Ah, mas eu conheço bastante. Ok, vamos imaginar que a gente sempre pode conhecer mais os nossos filhos. Eu acho que faz parte, antes da escola, eu acho que a educação da criança deve partir de casa, os princípios éticos e morais devem partir da família,
Né? Claro que a escola tem um papel muito importante em ajudar a formar essa criança. Mas, por favor, mantenhamos a atenção muito forte no comportamento que a criança apresenta para que nós possamos ajudá-la a desenvolver adequadamente no seu ambiente escolar, que é muito importante para todos, com certeza.